paz de Deus, amados irmãos, continuando a leitura bíblica, agora em Gênesis 42, diz assim: Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo do Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele, com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente. E disse-lhes: Donde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espiãs, e vieste para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espiãs. E ele lhes disse: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isto é que vos tenho dito, dizendo que sois espiãs. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos. E vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espiãs. E pô-los junto em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse José: Fazei isto, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós, ide, levai trigo para a vossa fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificados vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouviste, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Eles não sabiam que José entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles, e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou perante os seus olhos. Então, aqui os irmãos de José vai lá no Egito para comprar mantimento, e José já havia passado muitos anos que ele tinha ficado preso, e o faraó tinha mudado o nome dele, e ele era governador, então os irmãos dele não o reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos, e ali os irmãos temem,
e eles acham que aquele senhor, né, aquele governador, está contra eles porque é um castigo de Deus, né, porque eles venderam José, eles não sabem que é o próprio José, né, então eles começam a comentar ali uns com os outros, né, falando que Deus estava requerendo o sangue de José, né, na época que eles venderam José, mas eles não sabiam que ele estava ali diante do próprio José, e José teve essa ideia, né, de provar os seus irmãos, né. Aí, continuando. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituísse o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali, e abrindo um deles o seu saco, para dar pasto a seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco, e disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele o mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmaram, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espiãs da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espiãs. Somos 12 irmãos, filho de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossa casa, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiãs, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim, mas Rubem falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tu tornei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer a minha casa com tristeza à sepultura. Então, né, o pai deles ali não deixaram eles levar o Benjamim, né, por enquanto, né, porque daí a comida vai acabar e ele não vai ter como negar, né, que eles levem o Benjamim lá até José, né, até o momento eles não sabem que é José, né, eles pensam que é um governador mau, né, que quer provar eles. Continuando, Gênesis 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento, mas se não o enviares, não desceremos. Porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinheis ainda outro irmão? Eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Poderíamos nós saber que diria: trazei o vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai:
Envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos, e iremos para que vivamos, e não morramos nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requerás. Se eu não te trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra, em vossos vasos, e levai ao varão presente um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, tarebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos tornar a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. E tomai também o vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente e tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa, mata rezes, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E os varões fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam, por causa do dinheiro que outra vez voltou nos nossos sacos. Fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco. Não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso Pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. E o vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou aqueles varões, à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhes ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E eles lhe perguntaram como estavam, e disseram: Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? Eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse: Pão de pão.
E puseram-lhe a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porque é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Então, assim, José vai testando, né, os irmãos dele, né, porque os irmãos deles foi muito mal com ele, né, mas ele sabia que tudo aquilo já era propósito de Deus, né, ele era um servo de Deus, temente a Deus, mas ainda assim ele estava ali testando os seus irmãos. Dá para continuar, né, agora é em Gênesis 44, continuando. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche os sacos desses varões de mantimento quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos, saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirá: Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo por que bebe meu senhor? Em que ele bem adivinha, fizeste mal no que fizeste. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. Eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos a casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos em que for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele em quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Eles apressaram-se a cada um, pôs em terra o seu saco. A cada um abriu o seu saco e buscou, começando no maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos e carregou cada um a seu jumento. E tornaram à cidade, e veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele na terra, e disseram-lhe José: Que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então, continuando, a humildade e a súplica de Judá. Então, aqui, né, Judá, ele vai suplicar para que José deixe Benjamim voltar, né? Ele não sabe que é José, então ele vai suplicar para o governador, né, para deixar Benjamim voltar. E aí José vê, né, que certamente, né, os irmãos ali dele haviam, né, se arrependido do que fez com ele, né? Porque levaram muito sofrimento pro pai deles e eles estavam mudados, né? Que se fosse em outra época, né? Eles deixariam Benjamim ali, né? E voltaria sem Benjamim, mas não, né? Eles não querem levar sofrimento pro pai deles novamente. Então, ali Judá implora para Benjamim voltar pro pai. Continuando. A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em que
em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar seu pai, ele morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. Eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer a minha casa com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele? Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer a casa o teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar desse moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Então ali Judá, né, suplicando para José deixar para o governador, né, que ele não sabe que é José, deixar o moço, né, o Benjamim, voltar lá para o pai dele, porque o pai dele já tinha perdido José e iria morrer se não visse Benjamim, né? E com certeza ele iria morrer, ele não ia aguentar, né? Porque ele já era com a idade avançada, ele não ia aguentar perder mais um filho ali, né? O filho de Rebeca, né? Da mulher de Rebeca, não, né? De Raquel, da mulher que ele amava, né? Que ele trabalhou. Então, Judá lhe suplicou. Daí amanhã a gente continua, né? Em Gênesis 45, José dá-se a conhecer a seus irmãos, né? Então José viu toda aquela súplica ali de Judá e ele não aguentou e ele acabou desabando, né? Desabando em choro e desabando ali em confissão, né? Para os seus irmãos que ele era José, né? E seus irmãos vão ficar, né? Pasmados, imagine, né? O irmão que eles venderam, né? Que eles quase mataram, né? E que eles venderam lá por escravo, agora era governador e eles realmente estavam se curvando, né, diante dos irmãos, do irmão dele, como o irmão dele havia sonhado, né? Então é isso, Deus ali cumprindo a obra dele ali através de José, né? José nasceu para essa missão, né? E Deus estava cumprindo ali essa missão na vida dele, né? Ele foi o governador, mas ele sofreu muito, né? Imagine, todos esses anos, né? Longe do pai dele, longe da família, né?
Ele sempre foi abençoado em todos os lugares, sempre colocavam ele como chefe, né? Foi chefe na primeira casa, foi chefe na prisão, agora foi governador ali, né? Mas mesmo assim ele não podia voltar para o pai dele, então ele sofria muito. Mas Deus estava com ele. Então é isso, irmãos. Continue lendo a Bíblia. Não desista, né? Mesmo que o vídeo tiver longo, né? Continue assistindo para se aproximar mais do Senhor através da palavra de Deus, né? A gente vai se aproximar mais de Deus e não vamos perseverar, né? Não desista, vamos perseverar aqui, vamos ler até o final essa Bíblia. Deus abençoe a todos, continue assistindo meus vídeos. Não esqueçam de dar o like, né? Quem assistir, não esqueça de dar o like para que o YouTube veja que é um conteúdo relevante e possa estar enviando para mais pessoas. E compartilhe com seus parentes, tá? Para que cada um possa estar aí acompanhando a leitura bíblica e se aproximando mais do Senhor. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite.